Deus. Amém, irmãos. Estava até com saudade, né? Acho que eu estava de férias aqui da mensagem. Mas amém, estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Uma coisa nós sabemos, que até aqui Ele nos ajudou. Se Ele nos ajudou até aqui, irmão, se Ele nos trouxe até aqui, é porque nós vamos até o fim. Não é não, irmãos? Ou vocês vão querer ficar pelo caminho? Tem uns aí que quando envelhece fica pelo caminho, não sei o que é isso. Passou a carreira todinha crente, fazendo a obra, aí no final da vida quer mais nada com Deus. Mas nós vamos até o fim, irmãos. Ele nos trouxe até aqui. Aleluia. Às vezes é amargo, mas nós vamos. Glória a Deus. Mas vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 8, 9 e 10. Somente esses 3 versículos que nós vamos meditar nesta noite. Oi. Glória a Deus. Deus possa falar aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro a palavra da ciência, também pelo mesmo Espírito, e a outro a fé, pelo mesmo Espírito, e a outro os dons de cura, pelo mesmo Espírito, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Os irmãos podem assentar-se. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo vai advertir aos irmãos de Coríntios para que eles tivessem um cuidado e uma atenção em procurar os melhores dons. Mas o que chama a atenção da igreja, isso foi durante toda a história da igreja, aqueles que não acreditaram nos dons espirituais perderam, aqueles que não acreditam no batismo do Espírito Santo estão perdendo. E durante toda a história da igreja, os dons espirituais foram derramados na igreja, e sempre a gente entendia e via que o objetivo dos irmãos era buscar dons sobrenaturais, os dons sobrenaturais que aos olhos dos homens ele causa espanto, ele causa de uma certa forma algo que venha chamar muito a atenção assim de muita gente mesmo, que são os dons de operação de milagres, que são os dons de cura, que são os dons espetaculares que chamam a atenção, os dons ministeriais, por exemplo, já que eu falei dos dons carismáticos, os dons ministeriais, todo mundo hoje quer ser pastor. Ninguém quer trabalhar na igreja de outra maneira, mas a maioria quer estar em destaque. Principalmente nos dias de hoje, isso acontece muito. E os dons espirituais, eles são essenciais para o corpo da igreja, para o crescimento da igreja, para o fortalecimento da igreja, para que tenhamos uma igreja sempre forte, para que tenhamos uma igreja que tenha direcionamentos. Mas infelizmente, irmãos, eu não vejo ninguém preocupado. O versículo 10 vai falar com o dom de discernir espíritos. Eu não vejo ninguém preocupado com esse dom. É um dom que é esquecido.
É um dom que não chama a atenção da igreja, mas é um dom essencial, primordial. Eu acredito, eu acho que deveria ser assim, mas eu não sou Deus, Deus é que sabe todas as coisas. Que assim que a pessoa aceitasse Jesus, ela já deveria ter esse dom. Mas isso, de uma certa forma, prejudicaria o nosso desenvolvimento escriturístico, a nossa preocupação em querer aprender, a nossa preocupação em querer saber as coisas de Deus, os mistérios que precisam ser revelados na Escritura para nós, aquilo que precisamos aprender, porque se tivéssemos o dom de discernir espírito, nós estaríamos, de uma certa forma, já evoluídos, biblicamente falando. O dom de discernir espírito, irmãos, é um dom em que a igreja do Senhor consegue visualizar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. É interessante nós citarmos também aqui um parênteses, que a Bíblia faz questão de dizer que todos esses dons vêm de um mesmo canal, vêm de um mesmo lugar, de uma mesma fonte. Esses dons espirituais aqui citados, ele vem do mesmo Espírito, da mesma fonte, para nós entendermos que nenhum é mais importante do que o outro, mas que todos eles vêm do mesmo canal divino. Se tivermos esses dons, saberemos que a operação é de Deus, que o derramamento é de Deus, que a obra será de Deus, que o acontecimento extraordinário que acontecerá por esses dons vai vir de Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para exaltar, para engrandecer o reino de Deus. Esses dons vai ser para isso, para que a igreja venha exaltar o nome de Deus. Isaías capítulo 42, versículo 8, a Escritura vai dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém. Os dons espirituais não é para exaltar o homem, os dons espirituais não é para engrandecer o homem, não é para dizermos que nós temos o dom e somos os caras, não é para exaltar nós e dizer eu tenho um dom melhor do que o teu, não é para exaltar ao homem e dizer que porque ele tem esse dom, ele precisa sentar no lugar mais bonito, não é porque ele ou ela tem esse dom que ele deve ser reverenciado mais do que os outros. Mas os dons espirituais, irmãos, é para engrandecer o nome do Senhor, é para engrandecer o nome de Deus, não o homem. E aqui nós temos um parênteses, porque pregação sem ter aplicação não é pregação. E aqui nós temos um parênteses. Qual é o dom que você está buscando, irmão? Você quer o quê? Você quer o dom de cura para quê? Para dizer que é o cara? Para dizer que cura em nome de Deus? Você quer o dom ministerial, pastoral para quê? Para vestir um paletó bonito e aparecer da igreja e dizer que é o pastor? Para que você quer o dom da fé? Para dizer que tem fé mais do que os outros? Para que você quer o dom da sabedoria? Para revelar coisas ocultas dos outros? Para que você quer o dom
de discernir espíritos? Para que você quer profetizar? Para dizer que é um grande homem de Deus? Se você tiver com esse sentimento de todas essas características que eu falei, você nunca vai receber dom coisa alguma. Porque os dons é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Os dons é para glorificar a Deus e exaltar a sua palavra. Os dons é para operar no meio do povo. Mas que o nome de Jesus seja glorificado. O sentimento é esse. Você já parou para pensar que a pessoa coloca a comida no prato e essa pessoa come essa comida, e ele come a comida, usa a colher e come ali e se satisfaz. No final ele pega e diz: que comida maravilhosa! Parabéns para você que fez essa comida maravilhosa. Mas o prato, a colher, não tem importância nenhuma. Percebe-se que o prato não tem importância, a colher não tem a importância, mas tem importância a pessoa que fez a comida. A pessoa que plantou o feijão que você comeu, que você gostou, também não tem importância. É assim que acontece. As pessoas querem ter importância, mas o prato não reclama, não é lembrado. É desses aí que Deus quer usar. É desses aí que Deus quer derramar. É desses aí, irmãos, que Deus quer usar. Era assim que acontecia na igreja primitiva. Que ele cresça ou diminua. Matemática de Deus é assim. A matemática de Deus, ela é contrária ao do mundo. Aquele que quer ser servido é o que sirva. Aleluia! Aquele que quer ser o grande, que seja o pequeno. A matemática de Deus, ela é diferente da matemática do homem. Os homens querem aparecer, os homens querem ser exaltados, os homens querem ganhar glória para si. Mas Deus quer usar os humildes. Deus quer usar, irmãos, aqueles que oram em secreto e que a sua figura de oração não aparece para os outros. Deus quer usar aqueles que se ajoelham no seu quarto e diz assim: meu Deus, eu quero ser um grande homem de Deus para o Senhor. Ó Senhor, me usa, eu quero ser uma mulher de Deus. Me usa, meu Pai, não para eu aparecer, não para eu colocar nas redes sociais e dizer que eu fiz isso, fiz aquilo, que eu batizei 10 pessoas, que a minha igreja é a mais lotada de todos. Ah, Jesus, eu quero ser usado por Ti, mas para que a Tua glória apareça. Aleluia! Essa é a intenção. Glória a Deus. Para que a glória de Deus seja glorificada, para que a glória de Deus seja exaltada. Deus vai usar, irmãos, o servo e a serva que diz: Senhor, nesse jantar eu prefiro o seu prato. Eu não quero aparecer, eu quero o seu prato. Eu vou ser usado, mas ninguém vai saber que fui eu. A glória vai descer, mas ninguém vai saber que foi eu que acendi o fogo. As almas vão se converter, mas eu não quero glória para mim, para dizer que foi eu que preguei e as pessoas se converteram. Colocar selfie na rede social e dizer: olha só as 10 almas que eu ganhei. Deus vai usar aqueles que se acham pequenos, que se acham menor. Hoje nós vivemos numa época de status, de diplomacias, de pessoas, irmãos, que têm credibilidade,
porque tem um grande currículo acadêmico, de pessoas que são recuadas, de grande valor, pessoas que têm grande valor espiritual na obra de Deus, e se sentem acuadas, porque não têm oportunidades, porque não são vistas. Mas eu quero dar um conselho para você nesta noite, meu irmão: que ninguém lhe veja, mas que a glória de Deus esteja com você. Aleluia. Que ninguém lhe veja, mas que você seja um grande instrumento para Deus. Que quando Deus olhar para você e dizer assim: lá e vai meu servo, aonde ele vai? Eu não sei. Livre-arbítrio é dele. Lógico que Deus sabe, mas o livre-arbítrio é dele. Eu não sei para onde ele vai, mas aonde ele for, a química divina vai acontecer. Aleluia. Assim como uma sorrisal que entra dentro da água e a química ali começa a mexer o ambiente. Esse é o servo de Deus, fiel, justo. Aleluia. Aonde ele vai, a química de Deus acontece. Aleluia. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar. Diminua os holofotes na sua vida. Também não se sinta um coitadinho. Você é uma pessoa valiosa para Deus. Você é um vaso, uma varoa, valorosos para Deus. Não se diminua. Você é uma pessoa potente nas mãos do Senhor. Você é uma pessoa muito importante para Deus. E Deus quer te usar. Mas voltando para o nosso dom aqui de discernir. O dom de discernimento, ele aparece na Escritura em momentos cruciais, em momentos importantes para Deus. A pessoa que tem o dom de discernir, ela é uma pessoa que facilmente consegue entender o mal. Ela consegue entender o espírito maligno que está ali. Para nós entendermos a questão deste dom, é necessário nós entendermos primeiro que o que faz esse dom trabalhar é porque existe a mentira. Esse dom ele vai aparecer porque existe a mentira. E como diz lá em 1 Pedro capítulo 4, que Satanás é ele que é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio, ele foi mentiroso desde o princípio. E o negócio dele é mentir, é trazer o engano, é enganar. Por isso que o crente não pode viver da mentira, irmãos, viver com mentira. Porque a mentira, ela tem uma fonte negativa. Ela tem uma fonte infernal. A mentira não vem de Deus, mas vem do pai da mentira, que é Satanás. É interessante que em 1 Pedro, capítulo, deixa eu me ver se é isso mesmo. Em 1 João, capítulo 4, a Escritura vai dizer: amados, não creais a todo, não creiam em todo espírito, e sim, provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Interessante que o falso profeta, ele não é uma pessoa ruim, ele tem uma capa bonita,
ele tem uma capa de bondade, mas por trás dessa capa existe toda uma maldade, todo um espírito de engano. Por trás dessa capa, dessa caricatura, existe a mentira. É isso que acontece. A mentira, ela vai entrar, mas ela não vem de uma vez. A mentira entra na igreja, a falsa doutrina entra na igreja, não de uma maneira rápida, porque a maneira rápida ela vai chamar a atenção, mas Satanás é astuto, ele trabalha silencioso, ele trabalha devagar. Quando menos se espera, você está envolvido. O espírito de discernimento, ele só tem porque existe algo contrário, que é a mentira, e Satanás é esse que vai introduzir a mentira. Certa feita Jesus estava falando sobre a sua morte, sobre aquilo que iria acontecer com ele, porque nós sabemos, irmãos, que aquilo que iria acontecer com Jesus era ruim para Jesus, é verdade, mas aquilo iria trazer a salvação do mundo todo. E Jesus estava falando ali para os seus discípulos naquele momento que isso ia acontecer com ele, mas ele ao terceiro dia iria ressuscitar. E quando menos espera, Pedro diz: Senhor, isso não que te aconteça. Isso não vai te acontecer, Senhor. Isso pelo amor de Deus, que não sei o que, isso não vai acontecer. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque era isso que Satanás não queria que acontecesse. Não é que Jesus chamou ali naquele momento Pedro de Satanás, mas Jesus teve o discernimento espiritual que aquilo não vinha de Pedro. Aquilo vinha do pai da mentira, que é o enganador. E a mentira, ela vem para destruir aquilo que é perfeito, que é a verdade. A mentira vai chegar. A mentira vem encapsulada de poucas coisas, vem encapsulada de boas coisas. Paulo estava pregando, e certa feita um certo homem apareceu e disse que ele era um homem de Deus. Paulo repreendeu imediatamente aquele demônio. Se nós analisarmos, aquela pessoa disse uma coisa boa, mas Paulo entendeu que aquele discurso iria enfraquecer o seu testemunho, porque vinha de uma pessoa enganosa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que não é verdadeira. Imagine uma pessoa mentirosa, uma pessoa enganosa, falando uma coisa boa de alguém. Você vai analisar o quê? Vindo de uma praga dessa, pode ser uma mentira, mas era uma mensagem boa. Paulo, grande homem de Deus, pessoal, está aqui um homem de Deus. Ei, demônio! Paulo, nesse exato momento, repreendeu aquele demônio, elogiando Paulo. Veja, irmão, o discernimento aparecendo. Aqui em Hebreus, capítulo de número 14, ou melhor, 5, versículo 14, diz: mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados no discernimento, tanto do bem como no mal. Aquele que não tem o dom do discernimento, ele exercita fazer a vontade de Deus pela palavra, mas o que tem o discernimento não, ele consegue de cara
desmascarar os espíritos enganosos que tem dentro da igreja. Os espíritos enganosos que vêm contra a igreja. Ele consegue desmascarar aquilo que vai prejudicar a obra de Deus, aquilo que vai trazer malefícios para a obra de Deus. Ele vai conseguir identificar isso daí, e pela autoridade do céu, ele vai repreender esse espírito do mal. A igreja do Senhor precisa se aprofundar, irmãos, na Escritura. A igreja do Senhor precisa se preocupar em aprender mais a palavra de Deus. Porque não adianta nós termos 10 anos de crente, mas sermos aleijados biblicamente. Não adianta nós termos 15, 20 anos de crente e sermos deficientes na palavra. Nós vamos aqui alimentar e criar crentes cheios da palavra, cheios da verdade. Se aqui tiverem crentes, irmãos, cheios da palavra, cheios do conhecimento da palavra, vão ser crentes fortes contra o pecado, vão ser crentes fortes contra a mentira, vão ser crentes fortes contra o engano. Quando surgir a mentira, nós temos a verdade guardada no coração, assim como diz o salmista: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, para eu não te, ó Deus, te desabonar. A palavra de Deus, ela é armazenada, e esse armazenamento, ele vai servir, uma hora ele vai servir, para algum momento ele vai servir. Não adianta nós termos aqui uma igreja lotada, mas deficiente. Uma igreja cheia de problemas, por falta disso aqui. Jesus faz questão de dizer que o povo de Deus sofre, erra, por falta de conhecimento. Eu não vejo problema nenhum dos irmãos buscarem outros dons, mas que a igreja venha entender que ela precisa identificar o mal, o errado, e que a igreja do Senhor venha entender que para Deus derramar, eu preciso diminuir, eu preciso me humilhar, eu preciso baixar, eu preciso deixar de me exaltar, eu preciso deixar de querer aparecer, porque Deus não vai dar o dom dele para quem quer aparecer, mas Deus vai derramar os dons dele para quem quer que a glória de Deus apareça. Esse é o segredo. Qual é o segredo de nós buscarmos a Deus? É que a glória dele seja manifesta em nós. Qual é o segredo de nos derramarmos na presença de Deus? É que a glória dele se aposta das nossas vidas. Qual é o segredo, irmãos, de nos derramarmos na presença dele em oração? É que ele apareça em nossas vidas. A Bíblia diz que quando Moisés subia ao monte, o rosto dele brilhava. Quando ele subia ao monte, quando ele descia perante os outros, o rosto dele brilhava. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha acabado de entrar na presença de Deus. Era isso que acontecia. Quando nós contemplamos a glória de Deus, nem as dores do corpo aparecem.
Porque nós estamos tão cheios daquilo que é maravilhoso que não temos tempo de lembrar daquilo que dói. A Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado. E enquanto estavam ali apedrejando a ele, a Bíblia diz que ele estava contemplando a Deus. E ele teve uma visão de Jesus sentado à destra de Deus. Ou melhor, em pé à destra de Deus. O esperando, o aguardando. As pedradas não doíam, as calúnias não doíam, as cuspideiras diante do servo de Deus não incomodava, porque ele estava tão cheio da glória de Deus que nada daquilo abalava ele. Quando nós estamos cheios da glória de Deus, meus irmãos, as piadinhas vão chegar, os probleminhas vão chegar, as pedradas vão chegar, mas nenhuma delas dói, porque nós estamos tão envolvidos na presença de Deus, que é muito melhor. Aleluia. Quando nós entendermos isso, nós vamos ser crentes melhores. Pessoas mais preparadas para um mundo que se torna um caos. Pessoas preparadas para um mundo que só se desvia de Deus, em que Satanás só planeja o mal. Mas tem um, irmãos, que sempre planejou o bem e nunca perdeu uma guerra. Aleluia. É aquele que está conosco. Então não tenha medo, meu irmão, das afrontas. Não tenha medo da doença. Não tenha medo do ladrão, do bandido, da arma. Não tenha medo das calúnias. Não tenha medo daquilo que possa invadir a tua vida e tornar um caos a tua vida. Porque existe um que nunca perdeu uma luta. Faraó planejou de todo jeito matar Moisés. Faraó planejou matar Moisés, perseguiu Moisés, fez isso, fez aquilo. E Faraó imaginou, agora já era. Porque aonde ele está indo, não tem para onde fugir. Não tem para onde Moisés fugir. Eu sei para onde ele foi. Eu conheço todas essas terras, conheço tudo por aqui. E aonde ele foi, ó, já era. Só existe montanhas e um mar tremendo. Agora eu consigo acabar com ele. Aleluia. Foi isso que ele planejou. E Faraó colocou a sua comitiva, vamos, porque lá é muita gente, a gente vai acabar com tudo. Só que ele não se lembrava que ele estava mexendo com o povo de Deus. Só que ele não se lembrava que aquele povo ali era o povo de Deus, o povo prometido, o povo em que Deus cuidou, o povo em que Deus cuidou no Egito, o povo em que Deus cuidou quando José era governador, que a fome o assolava. Aquele povo ali era o povo de Deus. E diz a Bíblia que Faraó foi com todas as suas carruagens e disse, agora já era. Mas para o povo de Deus não há limite em nada, irmãos. Realmente, aos olhos humanos ali já era. Mas para o povo de Deus, o extraordinário acontece. Aleluia. E diz a Escritura que quando menos se espera, o mar se abriu e o povo começou a entrar no mar. Aleluia, de pés enxutos, começaram a passar o mar. E quando o Faraó estava chegando para o perseguir, quando o povo de Deus atravessou o mar se fechou. E o inimigo, irmão, foi para onde? Para o quinto dos infernos. Não existe mal nenhum que
possa chegar à nossa tenda, porque a nossa tenda está guardada pelo Senhor. Não existe mal nenhum que possa destruir as nossas vidas, porque as nossas vidas estão guardadas por aquele que rege céu e terra, que manda no céu, que manda na terra, que manda no mar, que manda em tudo. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Não existe nada que possa deter o povo de Deus. Nada. Aleluia. Tem gente que diz assim: eu vou morrer, a minha vida vai se acabar. Saiba de uma coisa: assim que você aceita Jesus, você é um alistado. Assim que você aceita Jesus, você já é um funcionário da empresa do céu. Assim que você aceita Jesus, a sua carteira é assinada pelo Espírito Santo. Assim que você aceita Jesus, você já é um alistado do céu. E saiba de uma coisa: vai chegar um tempo que você vai o quê? Se aposentar e não vai trabalhar mais. É assim? É assim que acontece. E quando nós estivermos aposentados e não formos trabalhar mais, é porque já estamos aonde? No céu. Então saiba de uma coisa, meu irmão: eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou não sei o que, é um perigo, não sei o que. Saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa: quando você estiver aposentado, aí você vai morrer. Mas enquanto a obra de Deus estiver aqui, sendo executada por você, você estiver trabalhando para o céu, você está trabalhando para Deus, nada vai acontecer com você. Moisés se acabou-se no deserto, ninguém sabe cadê o corpo dele. Estava lá o anjo brigando lá com não sei quem mais, estava lá brigando. O tempo do Moisés acabou. Entrou na terra prometida 3 pessoas daquela multidão toda, porque Deus tinha plano para aquelas 3 pessoas líderes que estavam ali. Enquanto a obra de Deus, os planos de Deus estiver traçado para nós aqui nessa terra, nós não vamos se aposentar. Aleluia. Mas Deus vai te segurar, meu irmão. Se for possível abrir o mar, vai se abrir o mar. Se for preciso descer estrelas do céu, se for preciso o dia se tornar, aleluia, noite, da noite para o dia, de uma hora para outra, vai acontecer. Se for preciso o sol parar, vai parar. Se for preciso acontecer milagres extraordinários, vai acontecer. Aleluia. Aleluia! Porque nós somos benfeitorias do céu. Enquanto somos benfeitoria do céu, lembremos de uma coisa: precisamos sempre dizer uma coisa: que Ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Nós precisamos de uma igreja humilde. Jesus opera em pessoas humildes. Jesus opera em pessoas que se acham pequenas. Deus não vai operar no soberbo. Vai ser outra coisa, menos cor de Deus. Que venhamos salvar vidas, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Que venhamos ajudar as pessoas, não para a nossa honra, mas para a honra de Deus. Que venhamos operar milagres, se for o caso, não para a nossa honra, mas para a glória de Deus. É isso que Deus espera da sua igreja e do seu povo
nesses tempos difíceis e trabalhosos. Eu só vejo as pessoas dizendo: vai vir tempos trabalhosos, tempos difíceis. Eu só vejo as pessoas com medo que isso, que aquilo. Eu só vejo as pessoas dizer: o perigo está às portas. Mas eu não vejo as pessoas dizer, sabe o que, irmãos? Aleluia! Deus está nos guardando. Aleluia. Eu não vejo as pessoas dizerem isso. Deus está nos guardando. Eu quero dizer para vocês, irmãos, vem tempos difíceis. Que venha. Vai vir tempos trabalhosos. Vai vir. Tá certo, tudo bem. Mas eu tenho aleluia, que para Ele nada é trabalhoso e nada é difícil. Aleluia. Eu creio em um Deus, você crê num Deus que para Ele nada é complicado. Aleluia. Veja aí o que é mais extraordinário que o homem inventou. Pensou? O que é mais extraordinário que você acha que o homem inventou? Pensou? Isso aí não é nada para o nosso Deus que criou os céus e a terra. Aleluia. Nós fazemos parte de um sistema, de uma constelação, só uma. Mas os cientistas descobriram que existem milhares e milhares de constelações. Esse foi o Deus que criou tudo isso. Extraordinário, sabe quem é? É o meu Deus. É difícil, é? Não sei. Porque eu estou em Deus. Eu confio nele. E Ele nunca desamparou um servo seu. É difícil, é complicado. Eu conheço um, irmãos, que descomplica tudo. É o meu Deus, é o seu Deus. Chegou a hora de dormirmos mais tranquilo. Chegou a hora de dormirmos mais tranquilo, irmão. Chega de ansiedade. Chega de preocupações que só nos para na caminhada. Chega de preocupações que tem atrapalhado o nosso desenvolvimento espiritual. Eu estou preocupado porque fulano não quer mais nada com Deus. Problema dele. Problema dele. Vale, irmão, já diz que falta de amor. Falta de amor para aqueles que não conhecem a Deus. Mas para aqueles que conhecem, é Ele Deus agora. Nós temos que orar, porque nós somos igreja, temos que ter misericórdia dos nossos irmãos, cada um que passa pelas suas dificuldades. Mas esses crentes precisam amadurecer, irmãos. Esses crentes de 20 anos de crente, com a mentalidade de crente, de criança de 10 anos. Se eu falar coisa de adulto para o meu filho, ele não vai entender, porque ele é criança. Chega de crente velhos com a mentalidade de criança. Chegou a hora, meus irmãos, de nós vestirmos a camisa do exército de Deus. Aleluia. E irmos avante. E dizer: Senhor, me usa, não tem mal o que fazer, me usa, Pai. E entendermos que o nosso Deus vai na frente da guerra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.